Bom dia, galera. Estamos aqui iniciando mais uma semana de estudo, não é isso? Espero que estejam todos muito bem, tenham passado o fim de semana bem, com saúde, né? E aí a gente inicia mais uma semana e hoje a gente está aqui com história, ok? A gente está dando continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, onde a gente falava sobre a riqueza que vem do Oriente, né? Que fala também sobre as grandes navegações, né? Que essas grandes navegações acabaram levando a história do Brasil, não é isso? Então a tia tinha pedido para vocês realizarem uma pesquisa sobre a expansão marítima. Eu recebi de alguns alunos, muito bem, quem fez, parabéns. Quem não fez, façam, né? Para vocês se aprofundarem melhor, porque assim, os nossos estudos agora requer muito de vocês, né? Então, a tia em História vai estar sempre pedindo que vocês se aprofundem, façam pesquisa, para vocês enriquecerem o conhecimento de vocês. Então, hoje a gente vai dar continuidade, a gente viu a página 60 e 61, 62, aliás, e hoje a gente continua aqui na página 63, onde continua falando sobre essa expansão. Então, gente, a expansão marítima europeia, ela foi um dos maiores feitos realizado pela humanidade. A superação dos perigos reais e imaginários, a transposição dos oceanos, provaram, a partir do século XV, uma intensa globalização. Ou seja, na nossa história, nós podemos dizer que a globalização ela começou a partir dessas grandes navegações. Não é isso? Então, aqui no nosso livrinho, na página 63, ele diz assim, ele faz como sempre vem uma observação no nosso livro, ele faz uma pergunta. Você sabia? Aí vamos lá. Os europeus acreditavam que a Terra não era redonda, mas plana e que existia um abismo. Veja que interessante essa ideia. Existia porque os europeus pensavam que a Terra tinha um fim e que existia um mar de perigos chamado Mar Tenebroso, que estava repleto de monstros e água fervente. Então, eles tinham essa imaginação, né? Porque por eles só conhecerem uma parte da África, a Europa, né? Uma parte da Ásia, então eles achavam que o mundo estava só nessas partes que eles conheciam, né? Então, o que eles não conheciam, eles imaginavam. E imaginavam eles tinham uma imaginação de perigo, né? Eles chamavam Mar Tenebroso, porque para eles era repleto de monstro, o oceano era repleto de monstro, e que a água era efervescente, era uma água quente, tá entendendo? Então, a partir do século XV, sobre a liderança de portugueses e espanhóis, os europeus começaram um processo de intensa globalização. Como eu falei para vocês, que essa globalização ela começa a partir, né, dessa expansão marítima. Então, por volta do século XV, sob a liderança de portugueses e espanhóis, né, os europeus começam esse intenso processo de globalização com a chamada expansão marítima. Este fato também ficou conhecido como as grandes navegações. Tinha como principal objetivo a obtenção de riquezas, né? O principal objetivo dessa expansão marítima, gente, era a riqueza. Lembra que lá na página anterior ele falava da riqueza que vem do Oriente, que a riqueza era aquelas especiarias que eles buscavam, a noz moscada, a pimenta, o cravo, né, e etc. Então, esse era o principal objetivo dessas grandes navegações, era obter riqueza, com atividade comercial, né, que era comercializar essas especiarias. Tanto pela exploração das terras também, não era só atividade comercial, não, era também pela exploração das terras, das riquezas, né, que existia, dos minerais e dos vegetais. Quanto também pela submissão de outros seres humanos, que na época foram os índios, os indígenas e os africanos, né? Pela pretensão da expansão territorial e pela difusão também do cristianismo, né?
que é o catolicismo. Então, esse eram os principais fatores, né, das grandes navegações, né? Era a riqueza dentro das atividades comerciais, né, em busca das especiarias, era também pela exploração das terras, o minério, os vegetais, e também pelo trabalho, né, a submissão dos seres humanos, né, que eram os indígenas e os africanos, quando eles começaram. Então, aqui, voltando aqui para o nosso livrinho, na página 63, ele diz assim: os portugueses decidiram iniciar a busca por uma nova rota comercial, tornando a África. Esse modelo de navegação ficou conhecido como periplo africano, ou seja, que se pretendia era contornar a África até chegar às Índias, como ele mostra aqui o modelo no mapa de vocês. No livro de vocês tem um mapa que mostra esse modelo dos portugueses saindo lá da Europa, mais precisamente da Lisboa, né? E vai por toda a costa africana até chegar na Índia, né? Que era o local onde eles pretendiam chegar. Só que muito antes deles chegarem lá, eles chegaram em outro território que foi o nosso, né? Mas hoje nós não estamos falando sobre a chegada deles, nós estamos falando simplesmente desse caminho, né? Com destino às Índias, ok? Então, quando ele fala em esse modelo de navegação ficou conhecido como um periplo, que isso quer dizer que eles contornaram a costa da África, né, que acabaria resultando no caminho das Índias. Esse o significado. E continuando aqui, a gente pode ver aqui na página 64. A Espanha também queria atingir as Índias e iniciou o seu processo de navegação após a formação do seu estado. Estava a serviço da Espanha, um navegadores Cristóvão Colombo, que em audiência com o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Costela, conseguiu aprovação para sua viagem, o que na época soava como uma verdadeira loucura. Por que ele diz que soava como uma verdadeira loucura? Lembra do que eles tinham em mente de como era o oceano? Era o mar tenebroso, um mar cheio de monstros. Então, para quem se arriscasse a fazer essas grandes navegações, era tido como um louco, né? Por conta dessas imaginações férteis que eles tinham, ok? Continuando. Cristóvão Colombo disse à corte espanhola que a terra era redonda e que ele conseguiria chegar às Índias indo do Ocidente para o Oriente. A reação foi imediata. Muitos riram e disseram que Colombo era louco e que Isabel, a rainha, também era por acreditar nele. A viagem foi marcada para o dia 3 de agosto de 1492. A tripulação, comandada por Colombo, saiu do porto de Palos, na Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico em 3 embarcações: a Santa Maria, a Nina e Pita, ou seja, rumo ao desconhecido, pretendendo no que era mais temido para os marinheiros, o mar tenebroso. É isso, gente? Como era conhecido o Oceano Atlântico por ser muito turbulento para a navegação. Quando chegou a pouco mais da metade do caminho, houve um início de motim, pois as riquezas e as Índias não haviam sido encontradas, e os marinheiros estavam bem no meio do mar tenebroso. Então, esse motim, ele aconteceu justamente porque eles estavam vendo que não estavam conseguindo, né? Não estavam conseguindo. Então, eles estavam apavorados, estavam no meio do oceano, né? E estavam, para eles estavam no mar tenebroso, onde existiam monstros, né? E eles não tinham ainda conseguido o que eles queriam. Então, eles entraram em atritos, um tumulto dentro dos navios, né? Mas aí, Colombo, com a sua determinação, conseguiu acalmar os ânimos,
né, oferecendo para cada um deles uma recompensa quando encontrasse as terras, ok? Muito bem. Então, a gente dá continuidade a esse conteúdo na nossa próxima aula, ok, galera? Vocês em casa vão ler as páginas com bastante atenção, né? Onde tá falando tudo isso que a tia explicou aqui. E aí, fica mais fácil para vocês responder as atividades aqui da página 65 e 66. Não esqueçam de fazer a leitura. Façam a leitura com bastante atenção. Circule as partes mais importantes para posteriormente, quando vocês forem responder as atividades, vocês terem mais facilidade, ok, galera? Então, muito bem, beijos para cada um e até a nossa próxima aula, ok?